Olá, eu sou Vanessa Campos e esse é o Vai Turismo, o programa da CNC para quem faz do turismo um negócio. No episódio de hoje vamos debater um tema fundamental: políticas públicas para o turismo. Falaremos sobre a importância de instrumentos e marcos legais que garantam o crescimento sustentável do setor no Brasil. Você vai entender como o turismo, reconhecido como o maior gerador de empregos no país, ainda enfrenta alguns desafios. Para aprofundar essa discussão, conversamos com a professora Mariana Aldrigues, da Universidade de São Paulo. Também tem entrevista com Carlos Lidízia, da Universidade Federal Fluminense, que detalha o que avançou e o que ainda precisa ser construído na coordenação das políticas entre União, estados e municípios. Vamos apresentar ainda o papel do programa Vai Turismo da CNC, que mobiliza estados para construir uma agenda nacional de propostas, abordando temas como modernização da infraestrutura, sustentabilidade, acessibilidade e capacitação profissional. Essa é a construção coletiva de diretrizes para o futuro do setor. Vem com a gente, o Vai Turismo já começou! O setor de turismo no Brasil é um gigante com potencial imenso para impactar positivamente o Produto Interno Bruto, o PIB, e a geração de empregos. A atividade responde por cerca de 8% do PIB nacional e é responsável por aproximadamente 3.400.000 empregos formais no país. Apenas em 2024, o turismo movimentou 207 bilhões de reais. Em setembro de 2025, o Brasil recebeu, pela primeira vez na história, 7 milhões de turistas estrangeiros, um volume 45% superior ao registrado no mesmo intervalo de 2024. E no primeiro semestre de 2025, foram mais 114 mil vagas de trabalho criadas. O turismo, quando bem planejado e gerido, ele vai além do aspecto puramente econômico. Ele atua também como um poderoso vetor de desenvolvimento sustentável, interligando a economia local, a preservação ambiental e a valorização cultural. Mas para que esse potencial seja plenamente atingido, são necessárias políticas públicas bem elaboradas, que incentivem o investimento e promovam a infraestrutura necessária. Os turistas, mesmo sem perceberem, experimentam os efeitos diretos dessas políticas, que se refletem na segurança, na facilidade de obtenção de vistos, na qualidade da infraestrutura e nos custos de viagem. No Brasil, a evolução do setor é marcada por uma cronologia de marcos legais. Os primeiros passos oficiais da administração pública federal ocorreram em 1939, com a criação da Divisão de Turismo. Após um longo período de intervencionismo estatal, que se estendeu até 1986, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 180, estabeleceu um compromisso fundamental. A União, os estados e os municípios devem promover e incentivar o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. Para fomentar a atividade, instrumentos financeiros relevantes foram criados, como o Fundo Geral de Turismo, FUNGETUR, regulamentado desde 1974 para financiar obras e serviços de interesse. Em 2003, tivemos um marco na estrutura de governo com a concepção do Ministério do Turismo, a primeira pasta dedicada exclusivamente ao segmento. O marco legal mais atual é a nova Lei Geral do Turismo, que define as atribuições do governo federal no planejamento e estímulo ao setor, sancionada pelo presidente Lula em setembro de 2024. Para aprofundar a discussão sobre como integrar o turismo ao desenvolvimento sustentável, conversamos com a professora Mariana Aldrigues, da USP. Eu diria que o Plano Nacional de Turismo dá passos muito importantes nesse sentido, da mesma forma que toda a legislação que a gente tinha até pouco tempo atrás ligada à proteção ambiental. A questão hoje é que não dá mais para pensar em um marco referencial que venha só de uma área. Ele vai ter que ser construído de várias áreas, especialmente com a participação da sociedade civil. Então, o desafio que está posto
é não encontrar necessariamente modelos, é achar o que vai funcionar região a região e ajudar os nossos legisladores a dar visibilidade a essa legislação. Então, eu fico triste de não conseguir te dar essa resposta, mas é porque, de fato, hoje o turismo está tão diluído em tantas atividades que a gente fica muitas vezes sujeito a vontades políticas ou à pressão do capital. Eu hoje acho que se a gente conseguisse que o turismo ocupasse assentos de prestígio, ou seja, não basta ser uma secretaria de turismo, uma diretoria de turismo, mas ser ouvido ou ter acesso à agenda do prefeito, do governador, do presidente, não ser considerado acessório. Então, quando a gente está pensando, vamos construir uma nova estrada, não ignorar que turistas vão usar essa estrada. Se a gente está pensando num novo projeto de proteção ambiental, não ignorar que talvez estrangeiros terão acesso, eu tenho que ter sinalização em outro idioma. Então, a ideia é apenas dar a visibilidade ao turismo já vai fazer uma grande diferença. Colocar na mesma mesa de discussão, lembrar que há retorno, há geração de emprego, há impacto e que isso seja discutido no mesmo nível. Então, o Vai Turismo, que é um programa muito legal da CNC, consegue consolidar tudo isso num grande painel de boas práticas. Eu diria que o nosso desafio é traduzir essas boas práticas em ações factíveis no cotidiano do gestor público. Obrigada, professora Mariana. A construção de um futuro sustentável depende de políticas sólidas e coordenadas. E é justamente para construir essa agenda que a CNC, por meio do seu Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade, o Setur, criou o programa Vai Turismo. O programa Vai Turismo, desde 2021, mobiliza o trade turístico e as federações estaduais para coletar propostas e recomendações de políticas públicas. As contribuições reúnem e consolidam uma agenda nacional. Um dos desafios centrais é a coordenação entre os diversos níveis de governo. Para entender o que avançou e o que ainda falta construir, conversamos com Carlos Lidízia, que é coordenador de pós-graduação em Gestão de Turismo da Universidade Federal Fluminense. Quando nós falamos em sustentabilidade, hoje nesse evento aqui estamos falando muito de sustentabilidade e turismo regenerativo, ao meu ver e ao ver de muitos pesquisadores, nos quais eu inclusive concordo e milito, digamos assim, nós quando falamos em sustentabilidade e turismo regenerativo, nós estamos assumindo com a existência e com a fala de turismo regenerativo que nós falhamos, né, ao longo dos anos com as nossas políticas públicas e com as ações em termos de sustentabilidade. Avançamos? Obviamente avançamos muito e hoje, como eu costumo salientar, nós temos hoje um arcabouço teórico sobre sustentabilidade no Brasil e no mundo muito consistente, né? Independente das práticas, das boas práticas ou não, estarem numa escala como deveriam ser, né? E por conta disso, o turismo regenerativo surge como uma opção para, nem como opção, como uma necessidade urgente para uma prática que vai adaptar e vai corrigir as nossas falhas. A gente tem que assumir que a minha geração e as gerações passadas fizemos muitas besteiras e agora a gente tem um passivo ambiental aí para resolver e tem que ser resolvido através dessa ótica. Uma das possibilidades é o turismo regenerativo, que tem como objetivo a recuperação dos territórios, mas a recuperação dos territórios vislumbrando as comunidades e as populações que ali residem. E aí tem uma máxima que eu gosto muito de trazer, bem básica, né? Que inclusive a gente fala para os nossos alunos lá no início. O território tem que ser bom para o morador, para que seja bom para o turista. Então a gente já falhou muito dentro dessa perspectiva e agora, com o turismo regenerativo, acho que existe uma luz e uma consciência coletiva, né? Porque essas questões climáticas que estão na pauta estão mostrando que precisa uma ação imediata. Então, assim, em termos de política pública, avançamos, temos que monitorar, temos que fiscalizar e temos que ter uma política normativa. Para melhorar essa integração, precisa ter definições de papéis mais bem estabelecidas,
Eu gosto muito de dar o exemplo hoje. Nós temos a nível federal, né, o Ministério do Turismo e a Embratur, né, com posições e com missões e objetivos diferentes, mas trabalhando o turismo e a promoção do turismo. Temos nos estados as secretarias estaduais e temos na base os municípios, entendendo que o turismo acontece na ponta, não é? 70% da atividade turística ela é feita por pequenos e médios empresários. O que me parece hoje crítico é o papel das IGRs, que é uma instância de governança regional, muito bem sucedida em alguns locais e muito incipientes em outros estados. O que eu quero dizer com isso? Se nós pensarmos no programa de regionalização, o programa de regionalização turística se baseia nas regiões, e a instância de governança regional não tem uma normatização geral no país. Então, isso, ao meu ver, é um dos pontos ainda críticos a serem resolvidos, mas a definição clara de papéis, né? Eu diria que, estrategicamente, o Ministério do Turismo é que tem que liderar essa organização e as definições estratégicas, até porque é ele que vai definir o plano nacional e ele vai ser responsável pelas articulações com as intersetoriais, como Ministério da Educação, Ministério da Cultura, dos Esportes, de Infraestrutura. É ele que vai fazer essa interlocução e o Estado, né, vai fazer essa intermediação no sentido de transferir, né, informações que são passadas pelo Ministério para os municípios. E aí tem a IGR aqui no meio, que ainda, em algumas situações, ainda não estão muito claras, né, no seu papel. E aí, como eu falei, né, anteriormente, é muito difícil porque a maioria das IGR não tem recursos. E sem recursos é difícil realmente ela exercer um papel efetivo. Em síntese, definir melhor os papéis de cada um e, estrategicamente falando, eu acho que a definição sai do Ministério, mas todos têm um papel estratégico. Se a gente entender que o turismo está lá na ponta, então lá na ponta tem que ser muito observado e muito alinhado com as políticas federais. Excelente análise, professor Lidísia. Para a CNC, é fundamental que o turismo seja incorporado à agenda econômica nacional como um vetor de desenvolvimento. Investir em políticas públicas estruturantes pode gerar impacto direto no PIB e na redução de desigualdades. As oficinas do Vai Turismo permitem mapear necessidades específicas, como a modernização de aeroportos e a capacitação de mão de obra local. Agora, vamos ver 2 exemplos práticos do impacto transformador de políticas públicas e grandes investimentos em infraestrutura. A requalificação da área do Porto Maravilha e do Boulevard Olímpico no Rio de Janeiro. A iniciativa envolveu um investimento bilionário para revitalizar a área portuária, demolindo o elevado da Perimetral e criando um novo centro cultural e de lazer. Isso inclui a construção de museus como o Museu do Amanhã, a reforma de armazéns e a implantação de veículos leves sob trilhos, o VLT. O impacto foi a transformação de uma área pouco atrativa em um vibrante centro turístico, atraindo milhões de visitantes e melhorando a mobilidade urbana. Esse caso demonstra o poder de uma visão de longo prazo e da parceria público-privada para criar um legado urbano e turístico. O programa Vai Turismo da CNC continua seu ciclo de oficinas pelo país, preparando diretrizes consistentes para serem incluídas nos planos de governos de estados e municípios por todo o país. Outras agendas de propostas incluem a reforma tributária, a regulamentação de plataformas de hospedagem, a defesa da isenção de vistos para atrair mais turistas, o marco regulatório de jogos e o fomento à aviação regional. O objetivo final é garantir que o turismo seja tratado como prioridade de Estado. A participação do setor privado, representado pela CNC e suas federações, é indispensável para o sucesso dessas políticas, trazendo a expertise de mercado e a capacidade de investimento.
Se você quer conhecer mais sobre as propostas e acompanhar tudo que o Vai Turismo vem realizando, acesse o portal e utilize o painel Vai Turismo Inteligência Competitiva, que reúne dados estratégicos e projetos cadastrados em todo o Brasil. Acesse vaiturismo.portaldocomércio.org.br. Até o próximo Vai Turismo!